Sexta-feira quente, obrigado, Leandro, porque até com todo esse calor, né, Adriana, com sensação acima dos 40 graus, como fazer para aguentar aí as temperaturas, as atividades durante o dia sem ar-condicionado? Olha, é difícil. E o choque térmico? E cuidar da saúde, então, olha, evitar o mal-estar, são boas perguntas e grandes tarefas ao longo de um dia. Nem fala, é muito difícil, né? A gente se sente muito incomodado com essa sensação de abafamento, né? Então a gente resolveu procurar ajuda para ajudar você, a gente, todo mundo, a lidar com esse calorão todo, né? A gente convidou um médico cardiologista que está com a gente hoje aqui no Bom Dia Santa Catarina, o doutor Daniel Medeiros Moreira. Bom dia, doutor, seja bem-vindo ao Bom Dia Santa Catarina. Acredito que até o senhor que entende do assunto está sofrendo com essa sensação de abafamento nos últimos dias, né? Bastante, bastante. O calor é bastante intenso e dificulta muita coisa, inclusive as práticas esportivas, que é uma coisa que eu gosto e acredito que boa parte da população gosta de fazer também, principalmente em Florianópolis. Diretamente, como o nosso organismo é afetado por um calor como esse, né? Acima de 30 graus, mas com sensação chegando perto dos 50 em alguns lugares. Bom, além, é claro, dos problemas de pele, que são amplamente discutidos pela questão das queimaduras, a gente não pode deixar de lembrar da questão da desidratação. E isso principalmente nas populações mais suscetíveis, por exemplo, idosos, crianças. Hoje, por exemplo, dados norte-americanos mostram que o número de mortes ocasionadas por desidratação é muito maior, por exemplo, do que de furacões ou de enchentes. E às vezes essas causas passam desapercebidas, principalmente em idosos, por exemplo, que são pessoas que não solicitam água e isso acaba sendo deixado de lado. E acaba provocando uma série de outros problemas, por exemplo, insuficiência renal, algumas outras alterações. A hidratação, pelo que a gente viu, né, é o primeiro caminho, mas tem mais alguma coisa que é possível fazer? Sem dúvida, assim, além da hidratação, que eu coloco como primeiro ponto, principalmente nessas populações, em outras que, por exemplo, utilizam alguns tipos de medicamentos. Por exemplo, cardiopatas podem utilizar alguns medicamentos que ajudam a desidratar, ou pessoas que já têm algum outro problema de saúde que possam facilitar a desidratação. Mas o ideal seria, é claro, evitar exposições em horários onde o calor é mais intenso. Então, se for praticar uma atividade física, que seja antes das 10, depois das 4 da tarde. Eu confesso para o senhor que quando eu passo aqui pela Avenida Beira-Mar Norte, vejo alguém correndo no horário do almoço, me dá uma sensação assim, como a pessoa consegue, né, ficar naquele sol escaldante. Adianta tomar 2, 3 litros de água por dia e ir para essa exposição? Olha, a hidratação sempre ajuda, mas a exposição prolongada nesse horário é muito complicada. Mesmo pessoas saudáveis podem ter problemas sérios com exposição e desidratação. Existem vários exemplos na literatura de pessoas extremamente jovens que, submetidas a um estresse importante, como exercício físico como esse, que podem ter problemas sérios de saúde, inclusive fatais. Doutor, quais os erros mais comuns com relação ao ar-condicionado? Tem gente que entra e sai de um ambiente, tem ar-condicionado, tá mais tranquilo, vai para a rua, aquele abafamento, aquele calorão, depois volta ar-condicionado, a saúde vai embora. Olha, talvez o grande problema com relação ao ar-condicionado seja em si pelo ar-condicionado. É muito difícil ficar longe, a gente sabe disso, mas pela questão da limpeza do ar-condicionado e o próprio ar-condicionado em si. A gente sabe que ele pode predispor a problemas respiratórios, asma, rinite e às vezes a falta de manutenção, limpeza do ar-condicionado seja o grande ponto que pode levar a casos de pneumonia, por exemplo, e casos até bastante graves. O senhor falou das orientações principalmente para os extremos de idade, né? E enfatizou um pouco mais para os idosos. Como ficam os bebês nessa situação? Quais as orientações para os pais? Nós temos realmente essa questão dos bebês que desidratam com muito mais facilidade, assim como os idosos. Existem aqueles bebês que têm aleitamento materno, só isso já ajuda bastante. Mas também com as crianças, que também, como os idosos, não solicitam tanto a hidratação, os pais devem ter sempre em mente que tem que sempre hidratar as crianças, evitar que esse calor excessivo possa trazer problemas mais sérios para elas. Tem que dar água, ficar oferecendo água. Bastante. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos e um bom dia. Nada, um bom dia.